O ser humano tem a péssima mania de achar que sabe de tudo, que pode contra tudo, e que coisas ruins só acontecem com outras pessoas. A cada ano que se passa, pessoas inteligentes dão um jeito de passar por cima da ferocidade de um animal selvagem. Elas enganam a si mesmo e enganam também outras pessoas, acreditando na ideia que podem dominar um animal, principalmente os mais perigosos. E isso, infelizmente, acaba resultando na morte de pessoas que acreditam nisso, e na morte de animais inocentes que apenas agiram por instinto. Brigitta Cláudia foi uma dessas pessoas que acreditaram que mesmo entrando no território de animais selvagens, nada iria acontecer, pois os guardas e os cuidadores tinham tudo sob controle. Brigitta nasceu no dia 26 de agosto do ano de 1959. A britânica morava em Bessel, na Rússia. Ela planejava uma aventura com seu irmão e com sua cunhada no Parque Yellowstone. Eles entraram no parque no dia 28 de julho. Lá, eles acamparam juntos em Grand Village. No dia seguinte, eles caminharam até Norris, outra área do parque, e lá acamparam juntos novamente. As coisas poderiam ter continuado assim se os três prosseguissem acampando junto até o dia 31. Porém, depois de Grand Village, Brigitta se separou de Andreas e Jonko, seu irmão e sua cunhada. Brigitta queria ir sozinha para outra parte do parque, e para ir até aquela parte, ela precisava de um papel de permissão dado pelo parque. Isso porque na área em que ela queria explorar, residia ursos pardos. Então, para ir até lá, o visitante precisava comunicar aos funcionários do parque, que alertaria o visitante sobre os riscos e passaria todas as instruções de cautela para evitar acidentes com ursos. Andrea e Jonko não queriam ir para aquela parte do parque. Para eles, aquilo era muito perigoso. Porém, Brigitta queria explorar mesmo sabendo dos riscos. Ela então se dirigiu até a central do parque para buscar o papel que permitiria a ela acessar a essa parte do parque. Seu irmão e sua cunhada foram com ela até a central. Se algum visitante fosse pego na parte perigosa do parque sem a licença, seria multado e não retornaria mais ao parque. Brigitta pegou seu papel e recebeu todas as instruções sobre o que poderia e o que não poderia fazer. Os funcionários que a atendeu deu a ela vários folhetos sobre avisos e cuidados na área. Uma longa advertência foi dada a ela antes dela partir. Ao que parece, funcionários estavam tentando de todas as formas convencê-la do contrário. Porém, ela estava decidida a ir. Parecia que o destino estava avisando a ela que ir até aquela área não era uma boa ideia. Antes de partir, Brigitta combinou com seu irmão e sua cunhada o local em que ele se encontraria no dia seguinte. Ela partiria sozinha da trilha Pelican do dia 30 de julho e encontraria com os dois às 15 horas e 30 minutos no dia 31 de julho. O irmão e a cunhada caminharam com ela cerca de 8,5 km até se despedirem dela. Eles foram acampar sozinhos novamente em Norris, e Brigitta seguiu seu caminho sozinha. O registro de Brigitta na central dizia que ela teria partido para a aventura perigosa às 11 horas da manhã, e ela se despediu de seu irmão e de sua cunhada cerca de 1h30 ou 2 horas depois. Aquela foi a última vez em que a jovem britânica de 25 anos foi vista. Andreas e Jonko tiveram uma noite romântica sozinhos. Mal sabiam eles que, enquanto eles estavam bem, Brigitta estava sofrendo. No dia seguinte, o casal foi até o ponto de encontro. Eles chegaram na trilha bem cedo, antes das 3h30, e aguardaram o retorno de Brigitta sem pressa. Deu 1 hora após o horário do encontro e ela ainda não havia chegado. Porém, o casal não se abalou e continuaram esperando ela, pensando em que ela poderia estar atrasada por algum imprevisto bobo. Quando deu 17 horas e 30 minutos no relógio, os dois começaram a ficar preocupados. E com isso, eles foram até a central de atendimento relatar o desaparecimento de Brigitta. Já estava tarde e a escuridão da noite já estava tomando o parque. Por isso, uma busca só foi feita no dia seguinte. No dia 1º de agosto, um guarda partiu a cavalo às 7h30 da manhã. Ele subiu a trilha que Brigitta seguiu. Outros 2 guardas foram em direção à trilha Cake para verificar se Brigitta teria desviado o caminho. Era para Brigitta estar na localização 5B1,
Porém, eles descobriram que ela acampou em um local completamente diferente. As coisas delas foram achadas na localização 5W1. Essa localização não era permitida a entrada de visitantes. Somente guardas e funcionários treinados poderiam acessar a essa área apenas em caso de emergência. Quando o acampamento de Brigitte foi achado, eles souberam o que havia acontecido com ela, sem sequer se aproximar do local e investigar. Bom, eu sinceramente não sei por que as autoridades permitem a entrada de pessoas em lugares como esses. É óbvio que algo ruim vai acontecer. O local em que Brigitte tinha acampado era um bosque cercado de subbosques abertos, locais em que os ursos gostam de viver. Assim que os guardas descobriram o local, não viram nenhum sinal de movimentação de ursos. Eles se aproximaram devagar, sem fazer barulhos e movimentos bruscos. O local estava estranhamente arrumado, visto de um ângulo. Eles chegaram na área pela parte de trás da barraca e, vendo dali, não parecia que uma luta brutal entre um urso e uma pessoa havia acontecido. Caminhando lentamente até a parte da frente da barraca, eles puderam ver uma cena não muito chocante e sem vestígio de que alguém teria sido morto. Ao olharem dentro da barraca, eles viram tudo bem arrumado. No lado direito tinha uma lanterna desligada e do lado esquerdo da barraca havia um toca-fitas a pilha descarregado. O saco de dormir estava no lado de fora da barraca, esticada no sol, como se estivesse esperando secar. Ela havia feito um esconderijo para guardar a comida, dessa forma evitando que os ursos sentissem o cheiro dos alimentos e fossem atraídos até lá. Ela havia escondido a comida a 4 pés de distância da barraca. O único vestígio de comida que foi encontrado foi de uma barra de chocolate de 100 gramas, comida pela metade embrulhado dentro da mochila, e a mochila estava no fundo da barraca. A única indicação de que algo realmente aconteceu foi um rasgo na aba da entrada. O rasgo tinha cerca de 27 polegadas e parecia ter sido feito por garras. As roupas que o irmão e a cunhada descreveram que ela estava usando estavam cuidadosamente dobradas dentro de um saco plástico ao lado esquerdo da barraca. Um recipiente pequeno de protetor solar labial foi encontrado dentro da barraca junto de um isqueiro e um frasco de comprimidos. Um aviso estava no chão da barraca e nele dizia: "Cuidado, presença de ursos nos metros a seguir." Ela tinha cercado o acampamento com sinos de ursos que aparentemente não cumpriram a sua função. Esse aviso foi encontrado ao lado da licença em que ela havia pegado na central. A posição do saco de dormir indicava que ela estava dormindo com os pés e o corpo para dentro da barraca, e a sua cabeça estava a poucos centímetros da entrada da mesma. Ela havia se deitado para dormir durante a noite. O animal rasgou a tenda e a puxou pelo lado esquerdo do pescoço. O urso a arrastou por 2 metros junto ao saco de dormir, que depois se soltou de seu corpo. A partir desses 2 metros, uma trilha mal feita havia se formado para o oeste da trilha, e depois o rastro subiu a colina para o nordeste da mata. 6 metros antes de encontrarem o corpo, os guardas acharam um suéter ensanguentado com vários rasgos que foi deixados para trás. O corpo finalmente foi achado e estava parcialmente devorado. O predador arrastou Brigitte ainda viva por longos 250 metros de distância da barraca. Ao longo do caminho em busca do corpo, os guardas acharam pedaços de ossos roídos recentemente, tufos de cabelos espalhados no chão. Metros à frente, o couro cabeludo da jovem foi achado completamente descalpelado. Depois de alguns metros, pedaços de músculos foram encontrados, e mais à frente, tecidos ensanguentados. Quando o corpo foi levado para a autópsia, foi determinado que a causa da morte foi uma hemorragia e choque resultante do ataque brutal do predador. O superintendente do parque de Yellowstone, Robert Barbee, disse que o conselho de revisão determinou que o urso que matou uma mulher suíça no parque em 30 de julho era um urso pardo de 2 a 3 anos de idade. As autoridades do parque suspeitavam que Brigitte foi atacada por um urso pardo e que evidências de marcas de dentes e tamanhos das pegadas corroboravam essa teoria. Ela foi a primeira pessoa desde 1972 morta por um urso no Parque Nacional mais antigo do país. Desde a sua morte, os ursos pardos também são considerados responsáveis por 2 outros ataques a humanos no parque.
Porém, em ambos os casos, os ferimentos sofridos pelos visitantes do parque foram relativamente pequenos. Os guardas florestais abandonaram os esforços para capturar o urso responsável pela morte de Brigitta. Porém, mantiveram patrulhas cada vez maiores na área de onde ela foi morta, na esperança de encontrar uma pista sobre a identidade do urso. E, ao que parece, a área permanece fechada ao público. Mais tarde, o conselho determinou que ela tomou as precauções necessárias recomendadas para caminhadas e acampamentos em regiões de ursos, incluindo suspender seus alimentos entre 2 árvores. No entanto, o urso pardo aparentemente conseguiu subir na árvore alto o suficiente para recuperar a sacola de comida de Brigitta. Isso fez com que o conselho sentisse que isso contribuiu para o ataque do urso. Semanas depois do ataque de Brigitte, um jovem de 18 anos de idade foi atacado por um urso que todos suspeitavam ser o mesmo urso que havia atacado a jovem. O urso levou o menino. Ele foi levado quando estava dormindo em seu saco de dormir. Felizmente, ele conseguiu escorregar do saco sem que o predador percebesse. E após isso, ele conseguiu fugir. O jovem sofreu apenas um ferimento no braço que foi reparado na mesma noite. Infelizmente, o acesso em que as pessoas têm aos habitats de animais selvagens acaba resultando em situações extremamente tristes e brutais como essas. Mas infelizmente, isso não está nada perto de parar, pois os anos se passam e nós entramos cada vez mais na vida desses animais. As pessoas precisam se conscientizar sobre o certo e se manterem a salvo para o bem delas, e principalmente para o bem dos animais. Essa história foi realmente muito triste. Uma moça tão jovem perdeu a sua vida por descuido de não dar ouvidos aos bons conselhos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso. Aaron Gibbles era um homem que na época tinha 31 anos de idade. Ele tinha 3 filhos e morava em Arviat, uma pequena comunidade em Nunavut, no Canadá. Em 3 de julho de 2018, Aaron decidiu levar as crianças de barco para Centre Island. Lá, a área é conhecida por sua rica biodiversidade, incluindo várias espécies de pássaros, mamíferos marinhos e animais selvagens terrestres. Oferece também oportunidades para observar ursos polares, focas, baleias belugas, caribus e aves migratórias. Diversos pescadores vão até lá. Além disso, a caça tradicional continua sendo um aspecto importante da cultura local. A caça para o sustento e práticas culturais, como a colheita de caribus e outros animais de caça, ocorre na natureza circundantemente. É um lugar repleto de atividades divertidas para fazer em família. E essa era a intenção de Aaron, se divertir e passar um tempo com seus filhos. Aaron abasteceu seu barco com suprimentos, equipamentos de caça e de tudo que precisava para as crianças. Após isso, ele e seus filhos tomaram um bom café da manhã reforçado. Isso porque a viagem era longa. Eles tinham que navegar por 16 quilômetros até chegar na Ilha Sentinela. A viagem foi calma e tranquila. Não tinha muito o que fazer. Então, no barco, as crianças acumularam energia demais e não viam a hora de chegarem logo na ilha. Mas mal sabiam eles que era melhor que não tivessem saído de casa. Finalmente eles chegaram na ilha, e assim que o barco parou, as crianças saíram disparadas do barco e começaram a brincar e a explorar o local. Aaron foi mais devagar, pois tinha que amarrar o barco no cais, mas em nenhum momento deixou de observar atentamente cada passo que seus filhos davam. Isso porque ele estava ciente de tudo, principalmente dos perigos que poderiam aparecer. Logo, todos se juntaram na costa da ilha, e logo Aaron tratou de instruir as crianças de tudo que precisava fazer ao coletarem os ovos silvestres, e também o que fazer caso encontrasse qualquer tipo de problema, como por exemplo, se eles encontrassem os pais dos ovos. E assim seus filhos fizeram. Tudo foi feito de acordo com o que ele havia instruído. Enquanto seus filhos caçavam os ovos, Aaron por alguns segundos acabou se perdendo em seus pensamentos. Quando ele voltou seus pensamentos para os cuidados com seus filhos, e quando ele procurou por eles, seu coração pula com uma batida muito forte, pois quando seus olhos finalmente avistaram seus filhos, viram algo a mais. Ele viu uma grande massa branca indo em direção às crianças.
Sim, era um urso polar querendo devorar os seus filhos. Esse predador é o único que enxerga o ser humano como uma presa, e quando estão à procura de comida, são capazes sim de atacar uma pessoa e devorá-la. E as chances de sair vivo de um encontro com esse predador são mínimas, é praticamente impossível. Ao ver a fera indo lentamente em direção aos seus filhos, Aeron entra em choque, pois mesmo vendo, não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Felizmente, ele era um caçador experiente e foi rapidamente até o predador, disposto a lutar corpo a corpo com o urso polar. Ele percebeu os sinais que o urso estava dando. O animal estava com a cabeça para baixo e com as orelhas apontadas para trás. Isso era um sinal de que estava caçando. Por isso, Aeron agiu imediatamente. O urso mirou em uma das filhas de Aeron, enquanto ela estava com os olhos atentos em um ninho que havia acabado de avistar. As demais crianças também estavam desavisadas do perigo que os rondavam. Elas estavam correndo de um lado para o outro. Naquele momento, parecia que Aeron estava vendo tudo acontecer em câmera lenta. A adrenalina havia tomado conta de seu corpo, e por isso seus sentidos ficaram aguçados. Aeron então grita para as crianças correrem para o barco. Enquanto isso, ele tratou de ficar entre as crianças e o urso. Foi quando ele ficou cara a cara com o predador que percebeu que não estava carregando seu rifle. Ele havia esquecido em seu barco. Determinado em tirar a atenção do urso de seus filhos, ele começou a atacar pedras e galhos. Tudo que via em sua frente, ele tacava no urso. Além disso, ele também tinha esperança de espantar o animal. Depois de intermináveis segundos, o urso finalmente tira sua atenção das crianças e fixa os seus olhos em Aeron. Quando o urso começou a se aproximar de Aeron, ele rapidamente gritou desesperado, pedindo para sua filha mais velha ir até o barco e tentar pedir ajuda no rádio para assistência emergencial. Enquanto a sua filha tentava se comunicar com alguém para ajudar, Aeron tentava se defender continuamente do urso com pedras. Mas estamos falando de um urso polar, e não era qualquer coisa que iria conseguir impedi-lo de atacar. Vendo que não estava adiantando tacar pedras, Aeron decidiu dar as costas e correr o mais rápido que conseguisse. Ele correu em direção ao seu barco, com a intenção de pegar o seu rifle a tempo e disparar contra o animal. Ele queria, pelo menos, chegar perto do barco. Dessa forma, as crianças jogariam um rifle para ele. Mas, infelizmente, ele não conseguiria correr mais rápido do que um predador com fome atrás de sua presa. Ele mal começou a correr e o animal o alcançou. O urso o jogou violentamente contra o chão e começou a desferir mordidas e golpes nele. Infelizmente, seus filhos tiveram que assistir a cena de horror, impotentes, sem conseguir fazer nada. Eles viram a hora em que o urso mordeu o pescoço de seu pai e jogá-lo contra o chão duro e gelado, repleto de rochas enormes. As crianças olharam tudo, mas no momento em que o predador começou a devorar o corpo de seu pai, elas viraram a cabeça, pois não conseguiram continuar assistindo todo aquele horror. As autoridades só chegaram bem depois do ataque. As crianças estavam em choques, traumatizadas. Quando chegaram, o urso ainda estava por perto, e assim que foi avistado, eles atiraram e mataram ele. O corpo de Aeron estava comido pela metade. Eles recuperaram tudo o que podiam e foi levado de volta para sua família, que homenagearam Aeron, dando seu nome à comunidade em que ele vivia. Houve uma época em que os anciões que viviam na mesma comunidade que Aeron disseram que conseguiam dormir sobre as estrelas sem se preocupar com os ataques dos ursos. Isso acontecia a uma época não muito distante da que vivemos atualmente. Há 60 anos atrás, eles não perseguiam seres humanos. Após essa triste tragédia, membros da comunidade de Aeron começaram a exigir ao governo que diminuísse a quantidade de ursos polares na ilha, pois em 2018 houve mais de 300 avistamentos de ursos polares bem próximos à comunidade. Ou seja, eles estavam achando o caminho da comida fácil. É extremamente complicado resolver essas guerras entre os seres humanos e animais selvagens.
E pelo andar da carruagem, esse conflito está longe de acabar. Esse acontecimento foi extremamente triste. Eu imagino o quanto aquelas crianças sofreram ao verem seu pai morrendo brutalmente na mão do predador. Você já conhecia esse caso? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Um predador raivoso, um animal extremamente feroz. Durante 7 anos, atormentou a vida de muitos indianos e os fez viver como refugiados em suas próprias casas. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história da tigresa de Champawat, a assassina responsável por tirar mais de 400 vidas. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Joe Animals Wild. Um tigre de Bengala vive cerca de 15 anos na natureza, mas tem indivíduos que conseguem ultrapassar esses números. Sobre observações humanas, eles vivem cerca de 20 anos. Eles são animais solitários, acasalam, caçam suas presas e vivem em paz. De vez em quando, entram em confronto com os humanos, mas logo se resolve. A tigresa de Champawat era um animal feroz como qualquer outro felino. Porém, algo que, causado por ações humanas, fez a felina predadora passar a fazer carnificina com os humanos. Existem muitas especulações sobre o que realmente levou a tigresa a começar a avisar pessoas como sua possível presa. Tem gente que diz que a tigresa foi atingida por um tiro de raspão em uma de suas presas. Já outros afirmam que ela ficou presa em uma armadilha de caçador. O fato é que, independente do motivo, certo dia o animal resolveu atacar humanos, pois suas condições físicas não permitiam que ela caçasse suas presas naturais. Índia, oeste do Nepal, início do século XX. 2 dias depois de sofrer com os ferimentos, a tigresa começa a sentir algo que faria levantar e caminhar, mesmo sentindo dor: a fome. Ela estava cansada e fraca demais para correr atrás de presas velozes. Então, precisava encontrar um alvo mais lento. A poucos metros de onde a tigresa estava, caminhava uma jovem senhora que voltava do trabalho árduo da colheita ao entardecer. Infelizmente, ela era o alvo perfeito para a predadora. A jovem senhora não estava muito distante das áreas rurais em que trabalhava, e muita gente ainda estava trabalhando. A tigresa emergiu da mata em direção à trilha em que a jovem senhora seguia. Cravou as suas garras em seus braços e, com as suas presas, mordeu o pescoço da vítima. E em questão de segundos, ela conseguiu abater a sua nova presa. Os gritos da mulher pôde ser ouvido por outros trabalhadores, e quando eles correram em direção ao som de horror, encontraram apenas um grande rastro nas terras, cheias de sangue em direção à mata. Aos poucos, as pessoas que viram aquela cena se desesperaram e fugiram dali, pois a noite estava próxima e, sem saber o que havia acontecido, eles viram que melhor era se abrigar. Os boatos dos gritos e da cena que encontraram logo se espalhou na região, e todos se perguntaram que animal teria feito aquilo. Eles pensaram sim em um tigre, mas tinham dúvidas, pois até então nenhum tigre havia atacado uma pessoa daquele jeito. Logo, os restos da jovem senhora foi achado a metros de distância do local do ataque, e viram que o corpo era da senhora que estava desaparecida. Só naquele momento que eles perceberam que um animal feroz estava à espreita e que tinha o sério risco de ele atacar novamente. Não demorou muito para isso acontecer. A tigresa atacou novamente 1 dia e meio depois. A segunda vítima foi um indígena que vivia em uma cabana de barro na selva. Depois disso, a tigresa se moveu para a região de Kumaon, no norte da Índia, deixando aldeias inteiras de joelhos. As pessoas passaram a viver como refugiados em suas próprias casas.
Um silêncio assustador tomava conta das aldeias e das áreas rurais, pois eles tinham medo do predador surgir de repente. Ninguém sabia onde ou quando o tigre voltaria a atacar. Foi assim que eles viveram durante 7 longos anos, com ataques rotineiros intermináveis. Eles não tinham o conhecimento de que a tigresa estava agindo devido a uma lesão em seu físico. Por isso, eles achavam que ela era movida por espíritos malignos. Com o tempo, o animal aprendeu a conviver com o que no início lhe causava muita dor. Mas infelizmente já era tarde demais, pois ela havia tomado gosto pela carne humana. Pois além de ter os humanos por todos os lados, ela não precisava se esforçar tanto para capturá-los. A tigresa percebeu que os homens eram mais difíceis de pegar. Por isso, seus alvos eram, na maioria das vezes, mulheres e crianças. Tigres são predadores eficazes, podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida e têm ouvidos hiperafinados que podem ouvir a saliva engolida e o assovio da respiração pelas narinas. O ser humano, mesmo tendo muito cuidado, é um ser totalmente desajeitado e muito barulhento, ou seja, um prato perfeito para o predador. Além de seus outros dons, um predador que emerge da natureza apenas para lançar ataques esporádicos é um inimigo difícil de derrotar. Por isso, a tigresa escapou de inúmeras tentativas de abatê-la ao longo dos anos. O governo inglês enviou caçadores de recompensa sem sucesso. A polícia e as tropas do exército tentaram e não conseguiram capturar o tigre. À medida em que o medo aumentava, o tigre se tornou uma fonte de constrangimento para as autoridades inglesas, que, ao contrário dos cidadãos indianos, não tinha nenhuma reverência pelos tigres, vendo-os como os vermes da floresta a serem dominados, como se tivessem subjugado a população da Índia. Eles estabeleceram uma recompensa pela tigresa, o que levou à morte de dezenas e milhares de tigres. Mas eles não conseguiram capturar a devoradora de homens de Champawat. Em 1907, Charles Wayne foi ao encontro de seu amigo Jim Corbett, um ferroviário nascido e criado nas colinas de Kumaon. Ele passou por seus anos de formação rastreando ao lado de indígenas caçadores nas selvas de Kaladouji, matando seu primeiro leopardo aos 10 anos de idade. Um rastreador mestre e um atirador experiente, Corbett podia imitar os grunhidos de um leopardo ou um rosnado de um tigre, com uma precisão que causava um arrepio coletivo em um jantar. Jim era a última esperança para acabar com o reinado de terror da tigresa. Apesar de sua profunda experiência em caça, não tinha ideia de como começar a caçar os tigres comedores de gente nômades. Porém, ele não negou o pedido de seu amigo e concordou em tentar. 5 dias depois, um corredor ofegante chegou para relatar um novo assassinato. Uma mulher que havia sido arrancada de uma árvore enquanto colhia folhas para alimentar o gado em uma cidade a 60 milhas de distância. Jim partiu rapidamente para o local do ataque, acompanhado de seus 6 caçadores nativos. Depois de alguns dias de caminhada, ele chegou e encontrou os aldeões em estado de terror, sem vontade de deixar as suas casas. Corbett passou dias olhando e aguardando a aparição da tigresa, do amanhecer ao anoitecer, mas não teve sucesso. Por sugestão dos aldeões, ele se dirigiu para a aldeia vizinha de Champawat, local onde aconteceu numerosos ataques. Logo após sua chegada, uma garota de 16 anos foi arrastada para a floresta, e devido a esse ataque, Jim finalmente tinha um rastro de sangue fresco. Os rastros do corpo na trilha eram de arrepiar. No caminho, Jim avistou a saia da vítima. Alguns metros depois, encontrou ossos secos de vítimas antigas. E, finalmente, uma perna humana ainda pingando sangue quente. Naquele momento, ele sabia que a comedora de homens estava por perto. Ele estava sentindo um misto de esperança e muito medo.
Mas infelizmente foi isso que havia encontrado naquele dia. Depois de horas de busca e rastreamento, Jim recuou. No dia seguinte ele reuniu vários aldeões, formando uma linha em frente à ravina, onde a tigresa estava espreitada. Ele ordenou que todos gritassem e fizessem barulho com tambores e rifles, enquanto ele ficou em um ponto alto, tendo a visão perfeita de todos. O barulho perturbou os ouvidos da tigresa. Foi então que ela apareceu furiosa, e quando Jim pôs os seus olhos na assassina, ele disparou. O primeiro tiro não a atingiu. Jim então atirou novamente. O segundo atingiu seu alvo, mas puxou toda a atenção da assassina para Jim. Furiosa, ela correu em direção a ele. Naquele momento, Jim percebeu que estava sem cartuchos. Desesperado, ele corre pelo vale para pegar uma espingarda de um dos aldeões. Ao se virar, a tigresa estava a cerca de 5 metros de distância do caçador. E antes que ela pudesse alcançá-lo, ele finalmente deu o seu último tiro, fazendo a assassina cair no chão. Jim Corbett foi o homem que acabou com os tempos de terror dos aldeões. Daquele momento em diante, todos comemoraram com celebrações e festas. Jim, um homem quieto e humilde, estava entusiasmado com sua vitória, mas também abalado com a morte do tigre. Faltou à festa e voltou para casa em um cavalo emprestado. Com ele carregava um troféu, a pele da tigresa, antes sem nome, agora conhecido para sempre como a tigresa de Champawat, enrolada e amarrada à sela. Depois de morta, descobriram que a tigresa estava com os caninos inferiores quebrados. E esse foi o motivo da assassina ter ceifado 436 vidas humanas em 7 anos. É extremamente triste em saber que centenas de pessoas foram mortas por um predador que teve lesões feitas pelo próprio ser humano. Essa tigresa ficou marcada na história. Mas e você, já conhecia essa terrível predadora? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o assunto do vídeo. Confiar em animais selvagens é um erro que muitas pessoas cometem. E isso não começou nos últimos anos. Existem registros de pessoas que confiaram em animais há décadas atrás. Uns se deixam levar pela paixão que sente por eles. Outros simplesmente subestimam a capacidade e brutalidade de animais selvagens. O caso de hoje trata-se de um homem que por muitos anos viveu dependente de entorpecentes. Ele conseguiu mudar sua vida, se livrou de seus vícios e, para se consolar, ele se apaixonou por um animal selvagem que é extremamente perigoso para qualquer ser que cruze o seu caminho, principalmente para nós seres humanos. Esse homem se chama Timothy Treadwell. Na época ele tinha 46 anos de idade. Ele passava todo o verão acampando nas florestas do Alasca. Ele fazia esse evento há 13 anos consecutivos. Ele havia tomado um carinho especial pelos ursos. Tinha eles como confidentes. Era como se ele tampasse um buraco em seu peito. Timothy Treadwell foi acampar com sua namorada Amy em 2003. Ele escolheu montar seu acampamento perto de um riacho que abrigava vários salmões, local em que os ursos geralmente se alimentam no outono. Era final de ano. Naquela época, os ursos ficavam à procura de alimentos. Eles se alimentavam o máximo possível, pois queriam hibernar bem alimentados para sobreviverem ao duradouro inverno. Mas o suprimento de comida era limitado, e isso os deixava extremamente agressivos. Seus planos não eram diferentes dos anos anteriores. Ele queria deixar o acampamento no mesmo tempo em que fazia todos os anos. Mas algo deu errado, e isso foi fatal para ele. Timothy acabou tendo um desentendimento com a companhia aérea, e isso fez com que ele ficasse mais tempo no acampamento. Até aí, a viagem estava indo bem. Ele tirou várias fotos com os animais e fez várias gravações. Ele era fascinado pelos ursos.
Em suas viagens, eles brincavam e até mesmo tocavam nos animais. Ele literalmente não ligava para o perigo que estava correndo. Timothy tinha em mente em que os predadores eram acostumados com suas visitas anuais e por conta disso, eles o conheciam. Por isso ele ficava tão seguro e à vontade perto dos animais. Um urso específico estava frequentemente perto dele nessa viagem. Timothy interpretou essa aproximação como um gesto carinhoso do animal, mas as intenções do predador eram totalmente diferentes do que ele pensava. No parque era proibido o uso de armas, porém era permitido o uso de spray, mas Timothy confiava tanto nos animais que deixou de levar essa proteção há anos. Esse urso foi visto em uma de suas filmagens. O predador aparece atrás dele várias vezes, e Timothy se aproxima dele sempre que o via. Ele deu um nome ao urso. Ele o chamava de Ouri, mas os trabalhadores do parque o chamavam de número 141. Seus últimos minutos de vida foram gravados por áudio. Tudo começa quando Amy sente que tem algo se aproximando das barracas. Ela então pergunta a Timothy se o urso ainda estava lá fora. Após isso, Timothy começa a gritar para que ela saísse dali, avisando que ele estava sendo atacado. Então se escuta o zíper da barraca se abrindo nesse momento. Amy havia saído correndo no meio da tempestade. E enquanto ela corria, ela gritava para que Timothy se fingisse de morto. Seus gritos e berros fez com que o urso soltasse Timothy. Quando Amy percebe que o urso havia soltado seu namorado, ela parou de correr e voltou para ajudá-lo. Mas isso fez com que o urso tornasse a atacá-lo. E dessa vez, ele estava mais furioso do que antes. O predador envolveu sua mandíbula na cabeça de Timothy e começou a arrastá-lo para a vegetação rasteira. Com muita dor e já não aguentando mais, Timothy grita para que Anne batesse no urso. Ela o respondeu dizendo que para ele continuasse lutando contra o urso. Em seguida, ela pegou uma frigideira e atacou o animal. O urso se mantém o tempo todo em silêncio. É possível ouvir algumas vezes o barulho de suas mandíbulas em ação. Timothy gritava o tempo inteiro. E quando Amy percebeu que não teria mais como escapar dali, ela se desesperou. No áudio, era possível ouvir os gritos de pânico. A fita termina com muitos gritos de dor e sofrimento. Timothy havia falado com um sócio em Malibu na tarde do dia 5 de outubro, por um telefone via satélite. E na ligação, ele não tinha mencionado nenhum problema com qualquer urso. Um táxi aéreo foi mandado para resgatar Timothy e sua companheira no dia 6. Cerca de 24 horas depois da ligação, o piloto chegou no ponto de encontro e não viu ninguém. Ele desceu da aeronave e olhou em volta da praia e não viu nada. Porém, ele sentia que algo não estava certo. O urso que havia atacado o casal estava vigiando o piloto, que logo se deu conta do que poderia ter acontecido e voltou rapidamente para a aeronave. O urso de aparência cruel o seguiu até que ele chegasse no táxi aéreo. O piloto levantou o voo rapidamente e começou a procurar por Timothy nas alturas. Então ele viu que havia sobrado do casal a poucos metros de distância do ponto de encontro. Ele avistou as duas tendas do casal desmoronadas e rasgadas. Seus sapatos estavam arrumados lado a lado na entrada de uma das barracas. Do lado de fora de uma das barracas estava uma sujeira tremenda. Era uma mistura de lama, gravetos e pedaços de carnes. Nas proximidades, eles encontraram o que restava da cabeça espancada de Timothy, conectada a um pequeno pedaço de coluna vertebral. Seu braço direito também foi encontrado com seu relógio ainda preso no pulso. Partes de Amy foram encontrados perto do acampamento, parcialmente enterrado em um monte de galhos e sujeiras.
Depois de presenciar aquela cena horrenda, o piloto acionou as autoridades do parque. E em seguida, começaram as buscas ao urso responsável pelos ataques. Era de extrema urgência encontrar o autor das mortes, pois além de querer encontrar os restos mortais das vítimas, eles tinham que abater o predador. Pois uma vez que um urso prova da carne humana, ele certamente não vai querer parar de se alimentar dela. O urso foi encontrado. Os oficiais balearam o animal. Os investigadores recuperaram 4 sacos de lixo cheios de restos humanos do estômago do urso. O predador tinha 28 anos de idade. Ele estava tendo um grande sacrifício para conseguir se alimentar, pois já estava velho e a maioria de seus dentes havia se quebrado. De acordo com o piloto, Timothy já havia tentado fazer a amizade com esse urso há 10 dias antes do ataque, mas isso nunca aconteceu. Esse caso foi tema de um documentário chamado O Homem-Urso, e nele foi revelado como Amy tinha pavor de ursos e achava que seu namorado estava determinado para a destruição. Ela disse a Timothy que a viagem seria a última, que ela tinha um novo emprego esperando por ela na Califórnia. Não colocamos o áudio do ataque no vídeo, porque ele é aterrorizante e muito forte. E por isso a plataforma cortaria o alcance desse vídeo. Mas se você tem interesse em ouvir, é só pesquisar na própria plataforma que você encontra facilmente. Esse caso foi extremamente assustador e de arrepiar. Foi triste demais o fim que esse casal teve. Eles subestimaram demais a capacidade do animal. E o pior acabou acontecendo. Um homem chamado John sempre foi fascinado por animais selvagens desde muito jovem. Ele sonhava em ter a sua própria coleção de animais exóticos e decidiu se aventurar em uma jornada para tornar o seu sonho realidade. John dedicou-se anos estudando sobre diferentes espécies de animais e aprendendo sobre suas características, necessidades e comportamento. Ele estava determinado a encontrar um animal selvagem que pudesse ser domesticado e viver harmoniosamente ao seu lado. No entanto, ele sabia que isso era extremamente difícil e perigoso. Após muitas pesquisas, John resolve investir no leopardo. Eu imagino que você deve estar pensando agora, pois ele escolheu logo um felino predador. Com sua pesquisa completa, John partiu em uma expedição na África à procura do leopardo. Ele estava equipado com armadilhas humanas, câmera de vigilância e suprimentos necessários para construir um abrigo temporário. Após várias semanas de buscas e paciência, John teve uma surpresa inesperada. Durante uma noite tranquila, ele capturou um filhote de leopardo em uma de suas armadilhas. John ficou extasiado com a conquista, mas sabia que a verdadeira dificuldade estava apenas começando. Ele sabia que criar um animal selvagem não seria fácil, então dedicou-se completamente à criação e ao treinamento do filhote. John estabeleceu uma rotina rigorosa, fornecendo-lhe alimentação adequada, espaço para explorar e brincar, e além de oferecer o treinamento de obediência. No início, tudo parecia estar indo bem. O filhote mostrava sinais de adaptação à presença humana e estava começando a responder aos comandos básicos. John compartilhava suas experiências e conhecimento com especialistas em animais selvagens para garantir que estivesse fazendo tudo corretamente. No entanto, à medida em que o filhote crescia, seus instintos selvagens começou a se manifestar cada vez mais. O animal mostrava sinais de frustração e agressividade, especialmente quando estava confinado por muito tempo. John estava começando a perceber que, por mais que ele tentasse, um animal selvagem nunca poderia ser completamente domesticado. Um dia, enquanto John estava alimentando o leopardo, o animal mostrou uma reação imprevista. Em um momento de raiva e instinto, o leopardo o atacou violentamente. Apesar dos esforços para se proteger, John não conseguiu escapar do ataque mortal. Infelizmente, John perdeu a sua vida e o leopardo foi levado para seu habitat natural, lugar de onde ele nunca deveria ter saído.
Roy Orne. Ele e seu amigo Siegfried eram conhecidos como parte do renomado grupo de entretenimento da Alemanha. Juntos, eles se tornaram famosos por suas apresentações com animais exóticos, especialmente tigres brancos e leões. A parceria deles começou em meados da década de 1950, quando se conheceram a bordo de um navio de cruzeiro, onde ambos trabalhavam. Compartilhando uma paixão por mágica e ilusionismo, eles começaram a desenvolver um ato conjunto. Em 1967, eles fizeram sua estreia em Las Vegas e alcançaram grande sucesso. Durante anos, o espetáculo deles no cassino em Las Vegas era uma das principais atrações da cidade, conhecida por suas performances grandiosas e pela interação com animais exóticos, como tigres e leões brancos. No entanto, em 3 de outubro de 2003, durante uma apresentação, Roy foi atacado pelo tigre branco. O ataque deixou Roy com graves ferimentos, incluindo danos à sua coluna vertebral, paralisia parcial e outros problemas de saúde permanente. Após o incidente, o espetáculo foi encerrado e Roy se dedicou à sua recuperação. Ele mostrou grande determinação e coragem durante seu processo de reabilitação, mas nunca mais foi capaz de retornar às suas atividades no mundo do entretenimento. Roy faleceu em 8 de maio de 2020, aos 75 anos de idade, devido a complicações relacionadas ao vírus da pandemia. Sua morte marcou o fim de uma era e deixou um legado duradouro na indústria do entretenimento. A história de Roy é uma lembrança trágica dos perigos associados à interação com animais selvagens, mesmo quando eles são criados e treinados desde filhotes. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rodrigo Joffe do canal Joffe Animals Ios. E esse aqui é o nosso canal de corte que nós criamos para que você tenha acesso a alguns vídeos curiosos e interessantes de uma forma mais rápida. Recomendamos que você assista o vídeo completo acessando o link que disponibilizamos aqui na descrição abaixo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. Obrigado por assistir, valeu!